Hoje, vamos dar uma olhada nesta interessante descoberta egípcia. Enquanto muitos de nós imaginamos o Egito cheio de estradas empoeiradas e arenosas, compensadas pela estranha pirâmide, o estilo de vida egípcio moderno está longe disso. Apesar de nossas lições de história da escola primária serem preenchidas com o processo de mumificação e o papel dos faraós, que são aspectos importantes da história egípcia, há muito mais do que isso oculto no passado do Egito. Durante anos, as pirâmides egípcias foram um mistério. As estruturas gigantescas resistiram ao teste do tempo e mesmo em várias culturas e épocas da história, existem muitos registros de fenômenos de objetos voadores que vieram do céu. O primeiro foi registrado em um documento egípcio conhecido pelos ufólogos sob o nome de Papiro Tule, que é considerado um verdadeiro tesouro, pois pode nos contar sobre as observações desses fenômenos na antiguidade. Essa história misteriosa começou em 1931, quando Alberto Tule, chefe da filial egípcia do Museu do Vaticano, caminhou pelo mercado local no Cairo. Ele encontrou um papiro incomum com hieróglifos em um dos antiquários. Ele percebeu que havia pego uma relíquia antiga. No entanto, o dono da loja exigiu um preço muito alto, de modo que Tule não conseguiu comprar o papiro. Ele foi autorizado a fazer uma cópia. Ele também substituiu a escrita hierática nele com a escrita hieroglífica, que mais tarde foi traduzido e amplamente distribuído. Tule pediu ajuda a Boris Hachevius na tradução e escreveu livros sobre a vida e a arte dos egípcios. Descobriu-se que esta é uma relíquia verdadeiramente valiosa, pois foi criada durante o reinado do faraó Tutmés III. O documento data de cerca de 1480 a.C. Um historiador alternativo, Dr. Cedric Leonard, propôs uma tradução mais compreensível que permitiria a alguns compreender melhor o texto. No 22º ano do terceiro mês de inverno, à sexta hora do dia entre os escribas da Casa da Vida, foi descoberto que um estranho disco de fogo estava aparecendo no céu. Ele não tinha cabeça. O hálito de sua boca exalava um cheiro desagradável. Seu corpo tinha uma vara de comprimento e uma vara de largura. Ele não tinha voz. Ele veio à casa de Sua Majestade. Seus corações se enredaram nela, e eles caíram de barriga. Eles foram para o rei para relatar. Sua Majestade ordenou que os pergaminhos localizados na Casa da Vida fossem mantidos. Sua Majestade tem refletido sobre todos esses eventos que estão ocorrendo agora. Depois de alguns dias, eles se tornaram mais numerosos no céu do que nunca, e brilhavam no céu mais do que o brilho do sol, e se espalhavam até os limites dos 4 pilares do céu. Poderosa era a posição dos discos de fogo. O reino do rei olhou com Sua Majestade no meio. Foi depois do jantar quando os discos subiram ainda mais alto no céu ao sul. Peixes e outras substâncias voláteis fluíram do céu, um milagre que nunca foi conhecido desde a fundação do país. E Sua Majestade invocou incenso para acalmar o coração de Amun-Re, o deus das duas terras. E foi ordenado que este evento fosse registrado para Sua Majestade nos anais da Casa da Vida para ser lembrado para sempre. Na época em que essa história se tornou conhecida, a maioria acreditava que o papiro apenas descrevia um fenômeno meteorológico. O resultado final é que os antigos egípcios registraram as fases lunares, o movimento das estrelas, a passagem de cometas e meteoritos. Os ufologistas acreditam que podem distinguir um fenômeno cósmico de uma invasão alienígena. O papiro Tule também é considerado um dos primeiros avistamentos registrados de um disco voador. O autor Eric von Däniken incluiu o papiro Tule em sua discussão sobre as visitas de seres extraterrestres nos tempos antigos.
No entanto, há um fato único no papiro Tule. Nessa transcrição, embora se diga que veio do reinado de Tutmés III, o nome do faraó nunca é realmente mencionado. Esse fato deixa o papiro Tule suspeito. Sobre a menção de círculos de fogo, ou discos de fogo, que supostamente se referem a OVNIs, há uma polêmica. Alguns observadores, como Jacques Vallée e Chris Albeck, chamaram o papiro de uma farsa. Segundo eles, o próprio príncipe de Hacheville nunca viu a transcrição original e é improvável que seja confirmado. O pesquisador do papiro Tule, Samuel Rosenberg, questionou a autenticidade do papiro. Ele escreveu uma carta ao Departamento Egípcio do Museu do Vaticano para obter mais informações sobre o papiro. Outra de suas investigações foi enviada ao Dr. Walter Hamberg, pesquisador do Museu do Vaticano. Segundo ele, Alberto Tule deixou todos os seus bens para o irmão, que era sacerdote no Palácio de Latrão. É muito provável que o papiro também tenha passado para o sacerdote. Infelizmente, o padre também morreu pouco depois, e seus pertences foram passados para sua família, que pode não ter considerado o papiro Tule valioso. Em 1968, Samuel Rosenberg relatou que o papiro Tule pode ser uma falsificação. Rosenberg ainda menciona que o papiro é um exemplo onde os autores de OVNIs pegaram uma segunda fonte e não tentaram encontrar a fonte original. Essa visão é confirmada por Franco Brussino, que recentemente conduziu um estudo desse papiro. Ele também disse que era muito provável que esses papiros fossem forjados. Acontece que no momento não há cópia ou original. Existem apenas suposições, rumores e suposições. Nesse caso, se tal documento realmente existiu, ele descreve uma das primeiras observações de OVNIs ou qualquer fenômeno cósmico incomum, que também pode ser de interesse para os cientistas e para você e para mim.